USP. O assunto agora, a reforma da Previdência. Um convidado aqui no Jornal da Manhã, Denise Campos de Toledo. Isso mesmo, Tiago. Nós estamos na linha com o Luiz Eduardo Afonso, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista nessa área previdenciária. Professor Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia. Bem, professor, ontem nós tivemos a apresentação do novo relatório da Previdência, com muitas alterações. Entre as propostas aí mais importantes, mais relevantes, o que vingou nesse relatório foi os 65 anos de idade para os homens. Agora, a regra de transição mudou completamente, 30% de pedágio para quem falta, a mulher cumprir 30 anos de contribuição, o homem 35, começando essa transição a 53 anos de idade para as mulheres, 55 para os homens, mas houve também mudanças em relação ao serviço público, trabalhador rural, a polícia, professores, aquele benefício continuado para quem tem baixíssima renda. Enfim, como é que o senhor avalia o resultado final? Denise, a minha avaliação é muito negativa em relação a essa proposta do jeito que ela ficou configurada, né? Como você bem mencionou, se a gente for rigoroso, o único ponto que realmente foi mantido foi a idade mínima no longo prazo de 65 anos para os homens. Todos os outros pontos receberam alteração. Acumulação de pensão, a regra do BPC, mudança para algumas categorias, como professores, policiais, a regra dos rurais mudou. Então, o problema principal dessas mudanças é o espírito do que aconteceu. O grande apelo para essa reforma sempre foi, desde o começo, o que me parece, a questão da universalização e da uniformização das regras. Ou seja, a reforma poderia ser dura, mas ela iria atingir quase todos os trabalhadores, ou a maioria dos grupos, de maneira igual. Agora, do jeito que a proposta ficou redigida, novamente foram criadas uma série de exceções, uma série de diferenciações que são muito negativas. Porque todas as vezes que algum grupo, alguma categoria tem direito a alguma regra diferente, várias outras categorias vão se arvorar do mesmo direito. E isso é ruim, isso mantém as desigualdades que o sistema previdenciário brasileiro vem apresentando ao longo dos anos. E a gente tem que lembrar também que esse é o primeiro passo da tramitação na Câmara, né? Ainda vai haver uma série de... Isso ainda vai ser votado, vai ser decidido, e isso pode ainda ser muito alterado. Bom, por enquanto se estima que a economia de gastos fique entre 60% e 70% do que o governo previa inicialmente. Chegando-se a esse resultado, a Previdência ganha um fôlego? Qual seria o prazo aí em que poderemos ter ainda uma situação administrável? É difícil fazer essa conta, porque é uma série de variáveis muito importantes dos quais a gente não tem acesso para fazer. Mas, basicamente, a gente vai ter, primeiro, uma transição muito mais longa, né? Durante a transição, os efeitos vão ser muito pequenos, principalmente no início, ou seja, aqueles ganhos fiscais que o governo esperava vão ser muito pequenos, e mesmo no longo prazo, os ganhos também vão ser muito reduzidos. Porque, de novo, a gente vai fazer uma reforma que é muito menor do que aquilo que a gente necessitaria fazer, a gente vai sacrificar de novo o longo prazo em função de uma conjuntura de curto prazo, e acho que o quadro que está se configurando hoje, ele é muito pior do que aquele quadro que existia quando a PEC foi colocada para discussão no final de 2016. A PEC vai limitar o aumento dos gastos do governo à inflação do ano anterior e volta àquela velha questão, como administrar isso com o sistema previdenciário tendo um rumo crescente? Então esse é o ponto, porque a PEC agora a PEC dos gastos colocou uma restrição. Ela coloca um limite de gastos que a sociedade, né, e o governo tem que obedecer. Se os gastos previdenciários aumentarem mais, automaticamente isso significa que os outros gastos vão aumentar menos. Não tem como fugir dessa regra, não tem como brigar com a matemática. Então isso é muito preocupante. Eu acho que assim, é preocupante a incapacidade que a nossa sociedade tem demonstrado de fazer reformas mais duras e da gente não conseguir olhar o que outros países fizeram e ver que a gente caminha para uma situação que vai se agravando cada vez mais. E aí o exemplo que a gente tem que olhar, que para mim ele é preocupantemente parecido com o caso brasileiro, é o caso da Grécia. A Grécia teve um problema fiscal gravíssimo,
foi obrigado a fazer uma reforma previdenciária muito mais forte do que essa que a gente está fazendo, aumentou a idade para 67 anos para homem, para 62 para mulheres, num quadro muito mais complicado. Então o risco é a gente se encaminhar para algo similar ao que a Grécia viveu. Marcelo, nós conversamos com o Luiz Eduardo Afonso, que é professor da FEA na USP, especialista na área previdenciária. Professor Luiz Eduardo, muito obrigada, um bom dia. Obrigado, bom dia a todos.